Parágrafo agora 55. Se pelo menos alguma ordem, ao se instalar no que ele viveu, esse camarada que fez a análise, lhe desse em seguida a responsabilidade por suas formulações, ele não tentaria reduzir à fase anal, que é a acumulação, aquilo que captasse da castração na fantasia. Os kleinianos acabam permitindo esse tipo de regressão. Dito de outra maneira, a experiência se precaveria de sancionar, de validar desvios teóricos que servem para abrigar em sua transmissão o descarrilamento, quer dizer, o desvio do caminho. É necessário o reestabelecimento do status idêntico da psicanálise didática e do ensino da psicanálise na abertura científica de ambos. Olha, interessante, ele recupera os princípios de sustentação inicial daquela conversa do Niebuhr com Freud, em 1920, falando a necessidade de uma formação normatizada e então da criação daquele instituto em Berlim, conduzido por Abraham, e onde Eitingon criou a International Training Commission e foi o responsável pela formação dos analistas. Ele recupera a função disso, mas de uma forma digna. É necessário o restabelecimento do status idêntico da psicanálise didática e do ensino da psicanálise na abertura científica de ambos, mas feito de uma maneira diferente do que foi feito na IPA. Porque na IPA, aquilo ali virou pó. Pó em termos do sujeito inconsciente, né? Virou um camarada controlando a associação livre, e aí ela virou associação presa, e acabou tudo. E virou uma porção de fitinha por enfim, conveniências, acertos. Essa última comporta, como qualquer outra, essa última quem? Essa abertura científica de ambos, da psicanálise didática e do ensino da psicanálise, como qualquer outra, estas condições mínimas, uma relação definida com o instrumento como instrumento, uma certa ideia da questão levantada pelo assunto. O fato de as duas convergirem, quais duas? O instrumento como instrumento, a relação definida com o instrumento como instrumento, e uma certa ideia da questão levantada pelo assunto, convergirem aqui para uma questão que nem por isso se simplifica, talvez encerre esta outra com que a psicanálise reforça a primeira, como uma questão formulada à ciência, a de construir para si mesma uma ciência e no segundo grau. Então, essa relação definida com o instrumento como instrumento. Se o leitor pode surpreender-se aqui com o fato de essa questão lhe chegar tão tardiamente, é com o mesmo caráter que faz com que tenha tido que haver duas repercussões das mais improváveis de nosso ensino, recebendo de dois estudantes da Universidade dos Estados Unidos a tradução cuidadosa e bem feita que mereceram dois de nossos artigos, dentre eles o presente. Saiba ele, leitor, que pusemos no quadro de nossa ordem preferencial 2 pontos, antes de mais nada,
que haja psicanalistas. Agora, último parágrafo. Pelo menos podemos contentar-nos com a ideia de que, enquanto perdurar um vestígio do que instauramos, Lacan instaurou, haverá psicanalistas para responder a certas urgências subjetivas do sujeito, ainda que qualificá-los, os psicanalistas, com um artigo definido, fosse dizer demais, ou mais ainda, desejar demais. Então, acaba aqui. Vocês veem como esse texto é importante para a abertura dessa quarta parte do Zikri. Né? Ele é de 1966 e agora sim faz sentido a gente pegar e ler o Função e Campo da Palavra já a partir da introdução. O Variantes a gente já leu e a gente vê se dá conta desse quarto momento aí. Não sei se vai ser direto ou se eu vou dar uns pulinhos aí mas provavelmente não, provavelmente eu vou seguir assim com o quarto, tá bom? Acabamos aqui.